Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias lá em Mateus, capítulo 24, e o versículo 4 até o versículo 8, que diz assim a palavra do Senhor. E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Olhai, não vos assustei, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Glórias a Deus. Aqui fala a respeito da vinda de Jesus, da volta de Cristo, a qual ele virá para buscar aqueles que tiverem com seus nomes escritos no livro da vida, aqueles que o aceitaram como único Salvador. Glórias a Deus por isso. Lá em Mateus, capítulo 24, e o versículo 27, diz assim a palavra do Senhor: Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Nós vimos através do relâmpago nos dias de chuva, nos dias de trovada, nós vimos o relâmpago que ele vem de um lado para o outro, não dá tempo de nada. Assim será a vinda de Jesus. Aqueles que estiver preparado hão de subir ao encontro com Jesus lá nas nuvens. A Bíblia fala que os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós estaremos nos ares ao encontro junto com Jesus. A vinda de Jesus deve motivar-nos a ter aqui agora uma vida santa, justa e piamente. Glórias a Deus por isso. Alguém sabe me dizer a hora da volta de Cristo? Nós não sabemos. Eu já vi aqui estudando um livro muitos anos atrás a respeito de um fundador de uma igreja, não vou falar o nome, fundador de uma igreja, de uma seita, que nós podemos dizer, porque ele, na verdade, foi um falso profeta. Nós sabemos que ele, o livro falou, o próprio livro deles falou que ele tinha dado uma data a qual Jesus iria voltar. Chegou esse dia, não aconteceu. Ele fez uma nova soma, deu outra data e nada aconteceu. Deixou mais uma vez, mais uma data e Jesus não voltou. Então o que é isso? É um falso profeta. Supondo se o meu pastor, que é o pastor Antônio França, se ele vir aqui pregar: irmãos, Jesus vai voltar tal dia, e chegando esse tal dia não voltar, o que nós vamos fazer? Vamos ficar meio desconfiados, Se acontecer pela segunda vez, daí a gente já tem que conversar, Mas claro que não. Eu só estou usando aqui o pastor Antônio porque ele é meu pastor e também é um grande amigo nosso. Glórias a Deus. É claro que ele não vai fazer isso, é só para os irmãos entender. Ninguém sabe o dia nem a hora. Não adianta as pessoas fundadoras de igreja faz soma e dão a data. Não, ninguém sabe. Pode levar mais 500 anos, pode levar mais 100 anos, pode levar mais 50 anos. Ninguém sabe o dia nem a hora. Como pode ser já. Pode ser amanhã, pode ser mês que vem, ninguém sabe. Ou pode levar, como eu falei, mais 500, 600 anos. Ninguém sabe. Olha o que diz lá. Não se sabe a hora da vinda de Jesus. Lá em Mateus, capítulo 24, e o versículo 42. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Então, irmãos, não vá atrás daqueles que estão dando data da volta de Jesus. É claro que nós temos os acontecimentos. Nós temos acontecimento, a qual antecederia a volta de Cristo. Glórias a Deus, aleluia. Então, vai ser mais ou menos, para nós entendermos, mais ou menos parecidos que nos dias de Noé. Lá em Mateus, capítulo 24, e o versículo 37, a Bíblia diz assim, E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então nós sabemos que assim como foi nos dias de Noé,
Deus, lá do céu, ele avistou Noé. A Bíblia diz que o pecado tinha chegado até as narinas de Deus. E Deus resolveu destruir o ser humano. E ele observando, ele viu Noé. Aí ele chamou Noé: você faça uma arca, construa uma arca, porque eu vou destruir o ser humano. O pecado do ser humano tem chegado até a mim. Aí Noé, como obedeceu e obediente a Deus, servia a Deus, tinha temor a Deus, ele foi ali construindo a arca e pregando a palavra de Deus. É mais ou menos assim. Hoje nós pregamos, as pessoas não querem ouvir. Ah, não, isso não vai acontecer. Assim foi os dias de Noé. Ele construindo a arca junto com seus filhos e apregoando a palavra do arrependimento, que aqueles que quisessem ser salvos deveriam entrar ali na arca. Mas o povo não quis, e os irmãos conhecem a história. Nós devemos esperar a volta de Jesus com prudência. Nós devemos esperar com prudência. Olha o que diz aí em Apocalipse, capítulo 16, versículo 15. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes e não se veja as suas vergonhas. Eis que venho como ladrão. Se nós soubéssemos o dia que o ladrão fosse visitarmos nós, fosse visitar a minha casa, fosse lá roubar o meu carro, o que nós íamos fazer? Se nós soubéssemos o dia, nós iríamos nos precaver de alguma forma ou outra. Assim, irmão, será a vinda de Jesus. Nós devemos esperar com prudência, porque ele virá como ladrão. Ele vai roubar, ele vai tirar, ele vai arrebatar a sua igreja do meio desse mundo. E aí para todo sempre estaremos com o Senhor lá na eternidade. Glória a Deus. Então nós devemos esperar ele com prudência. Sermos prudentes. Glórias a Deus, aleluia. Louvado é o nome santo do Senhor. E a palavra de Deus fala também que haveria aflição como nunca foi vista. Lá em Mateus 24, versículo 21. Porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tão pouco haverá. A Bíblia fala que haveria aflição. Aflição, nós já vimos que no mundo, tem países onde estão sendo perseguidos cristãos, tem países onde não deixam pregar a palavra, o povo ele vive aflito, e a Bíblia diz que isso também antecederia a volta de Jesus. Então a aflição, nós sabemos que isso já aconteceu. Aqui no Brasil ainda estamos levando, graças a Deus, mas tem lugares onde as pessoas não podem mais pregar a palavra de Deus. Por que não pode? Por causa dos escândalos. Hoje nós vimos aqui no Brasil que está mais ou menos entrando para esse caminho. Hoje pessoas que eram para ser líder de Deus, homens de Deus, mulheres de Deus, tem muitos fundadores de igreja, tem muitos pastores até dentro das nossas igrejas que dão escândalo. Estão dando escândalo. Aí a lei, ela vê isso e diz: mas como? Essas pessoas que pregam a salvação, essas pessoas que dizem que vão morar no céu, estão dando escândalo. Isso eu estou falando para os pastores, para a maioria, para o maioral, para aqueles que são grandes, que dão escândalo. A Bíblia diz que é necessário que venha escândalo, mas ai daquele por qual entrasse o escândalo. Então se você está dando escândalo, um dia você vai ver que de repente vão começar a perseguir, é por causa dos escândalos que você está dando, porque vocês não estão vivendo a palavra de Deus, estão vivendo só de aparência, estão vivendo só de engano. Glórias a Deus. Então a aflição já tem em alguns lugares. No Brasil ainda nós estamos livres, mas tem os escândalos, aonde a lei ela vê um líder religioso, supondo muitas pessoas me observam. Se eu não viver a palavra de Deus, não é mais como esse camarada fala de Deus, fala de Jesus, mas não vive. É aí aonde que a igreja deixa de ser o sal da terra e luz do mundo, está perdendo a sua identidade. Não estão vivendo o evangelho genuíno da palavra de Deus. Glórias a Deus. E também lá em Daniel, capítulo 12, diz assim, e naquele tempo
se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta contra os filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro da vida. Lá em Daniel, 600 e poucos anos antes de Cristo, Daniel já estava ali escrevendo que haveria um tempo de angústia, mas aqueles que tivessem com seus nomes escritos no livro da vida, para esses haveria um escape. Glórias a Deus. E também a Bíblia, palavra de Deus, ela diz que haveria nos últimos tempos que surgiriam muitos falsos profetas. Olha o que diz lá em Mateus. É uma palavra de conscientização, para nós nos conscientizarmos. Glórias a Deus. Surgiriam falsos profetas, Mateus 24:11. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Como nós temos visto falsos profetas nesses últimos dias? Como até dentro, estão nos púlpitos, não estão lá fora, estão nos púlpitos. E a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos advertia. Desde lá do meu tempo, lá da infância, a palavra de Deus nos advertia. E a Bíblia, ela passará os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não hão de passar. Então aquilo que nós aprendemos lá no passado, está acontecendo hoje. Nós aprendemos muitas das vezes que haveria falsos profetas. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Como tem enganado? Meu Deus, glórias a Deus. Lá em Marcos, capítulo 13, versículo 22. Porque se levantará falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígio para enganar, se possível, até os escolhidos. Olha só, se levantariam falsos profetas, que fariam sinais e prodígio, se possível enganaria até os escolhidos. É bíblico, a Bíblia fala, a palavra de Deus fala, a palavra de Deus nos alertou que haveria, e chegamos a esses dias onde tem muitos fazendo sinais e prodígio. Aí a pessoa diz, não, aquela igreja lá é uma benção, o pastor ele anda assim, assado, tem uma vida toda estragada, essa falta de exercício, mas ele realiza sinais e prodígio, é porque Deus está com ele. Não está, a Bíblia fala aqui, porque se levantará falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígio, se possível enganaria até o escolhido. Não caia nessa, meus irmãos, é bíblico. Se ele não anda conforme a palavra de Deus, aparta-se dele, não anda com ele, a Bíblia diz. Para aqueles que se dizem irmão, que andam desordenadamente, que não andam segundo o Evangelho. E como nós temos visto, falsos profetas estão enganando a muitos. Glórias a Deus. Aleluia. A Bíblia diz que nos últimos dias fariam sinais e prodígio. Olha só, que se possível enganaria até os escolhidos. Você é um escolhido? Você é um escolhido. Não deixa, porque se possível, se você não vigiar, se você não entrar na palavra de Deus, se você não tiver uma vida com Deus, você vai ser enganado pelos falsos profetas. Não é que eles querem ser, não, estão sendo enganados. Eles não dão mais ouvido à palavra de Deus. Eles não creem mais nas escrituras. Satanás fez com que eles não crescem. Então eles são enganados e estão enganando a muito. Nós vimos hoje, a cada esquina hoje tem templos para todos os tipos, mas tem muitos, você tem que ver aquele que vive a palavra de Deus. Nós temos que ver se a Bíblia diz, nós não podemos fazer. A Bíblia diz o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. Não adianta, porque a palavra de Deus fala, ela nos advertiu. Mateus 24:4. E Jesus respondendo disse: acautelai-vos que ninguém vos engane. É para cautelar que ninguém nos enganasse. É bíblico e já está se cumprindo a palavra de Deus. Só falta mesmo, irmão. Só falta soar as trombetas e os mortos ressuscitar. Aí nós estaremos no encontro do Senhor. Só falta isso, porque tudo isso já aconteceu. Tem pessoas que estão esperando o derramamento do Espírito. Nós já vivemos o derramamento do Espírito.
Hoje a coisa está cada vez pior. Hoje se segura. Hoje fica em oração. Fique na palavra de Deus. Não fique esperando um grande avivamento, porque isso já aconteceu. A única coisa que você pode ficar olhando agora é que de repente pode soar as trombetas. Oh, glórias a Deus. Aleluia. Temos não, Jesus não vai voltar porque ainda não foi derramado. Já aconteceu. Olha a igreja primitiva. Olha os sinais e prodígios que elas faziam, aonde ressuscitavam mortos. Foi nessa época aonde paralíticos saíam das cadeiras, saíam do leito, eram curados. Então Deus já derramou do seu Espírito. Agora só falta um pouquinho. Muito breve nós vamos ouvir as trombetas, ou melhor, vamos se encontrar, porque os mortos ressuscitarão primeiro. Eles ouvirão as trombetas. Aí nós estaremos ao encontro dele para todo sempre com o Senhor. Olha o que diz também em Mateus, capítulo 7, versículo 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Acautelai-vos dos falsos profetas, aquele que vem bem ajeitadinho, né? Mas na verdade ele é um lobo devorador. É bíblico. Não, ele anda assim. Ele é bem ajeitado. Não, mas se ele não anda, se ele não vive a palavra de Deus, ele é um falso profeta. Ele é um lobo devorador. Não, mas nós estamos em 2026. A palavra não é bem assim. Não, é assim. A Bíblia está aqui, ó. A Bíblia é a nossa bússola, é o nosso plumo. A Bíblia é a palavra de Deus que vai nos levar ao Senhor para todo sempre. Glórias a Deus. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Como nós temos visto. Mais uma vez falando, se ele não vive a palavra de Deus, se ele anda por aí nas baladas, nas noitadas, na prostituição, se ele usa de engano, se ele é um mentiroso, ele não é um homem de Deus, ele é um falso profeta. E como nós temos visto hoje, muitos falsos profetas. Nós vimos bastante, nós poderíamos estar. É uma vergonha hoje como a gente vai ver os meios de comunicação. Quantos pastores tem, mas não vivem a palavra de Deus, não estão nem aí. Estão de olho só na gordura, como eu sempre falo, na lã da ovelha, na carne da ovelha, mas não estão de olho na alma. Tudo já está acontecendo. Estais atento. Marcos capítulo 13 e o versículo 33. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Então, irmão, nós devemos olhar, vigiar, estar orando, porque nós não sabemos. Jesus virá como ladrão. Pode ser hoje, pode ser daqui 50 anos, pode ser daqui 100, pode ser daqui 500 anos, ninguém sabe, mas vamos estar precavidos, porque pode ser já. A Bíblia fala que haveria falsos profetas, e como nós temos visto hoje, estão dando escândalo à palavra de Deus. Tem obreiros, tem pastores que é uma vergonha. Por que a gente tem que falar pastores? Porque para o povo entender, você olha, não tem nada a ver com o pastor, não vive a palavra, anda indecentemente, causa sensualidade. Muitos ficam esperando, só a mulher que causa sensualidade. Não, o homem também causa sensualidade. E nós vimos muitos pastores aí, com seus ternos justinhos. Por favor, isso não é pastor, isso é um falso profeta. Te arrependa, porque senão você não vai dar o reino dos céus, não adianta. Oh, glórias a Deus. Oh, glórias a Deus. Devemos ser, sim, irmãos, corajosos para falar. Doa quem doer. Nós obedecemos a Deus, nós obedecemos a palavra de Deus. Nós temos um chamado. Oh, glória. Temos um chamado. Nós temos compromisso com a palavra de Deus. Nós temos compromisso com Jesus. Nós temos compromisso com Deus. Nós não temos compromisso com o homem. É claro que nós somos obedientes aos nossos líderes.
até quando eles estiverem na palavra de Deus. Agora, quando vocês saírem da palavra de Deus, nós não somos obedientes, nós somos contra. Nós batemos de frente. Quando sai da palavra de Deus, eu bato da frente. Bato de frente, sim, senhores. Porque nós obedecemos a Deus e nós sabemos da onde Deus tem nos tirado. Deus nos tem dado uma oportunidade. Por isso nós não somos covardes. Nós ministramos aquilo que nós aprendemos. E a Bíblia fala que haveria falsos profetas, fariam sinais e prodígios, que se possível enganaria Deus escolhido. Estão tirando os escolhidos, estão enganando os escolhidos, mas Deus está levantando uma geração de homens, mulheres, crianças, jovens, cheia do Espírito Santo, que tem um compromisso com a palavra de Deus. Aleluia! Nós temos compromisso com a palavra de Deus. Mais uma vez, doa quem doer. Nós não estamos afrontando ninguém, mas estamos falando, se você não vive a palavra de Deus, você é um falso profeta. Se você não segue, pelo menos, nós temos que nos esforçar a viver a palavra de Deus. Porque Deus, Ele tem os seus olhos como chama de fogo. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe que você está usando de engano. É tempo de se converter, é tempo de voltar para Cristo, é tempo de voltar para a palavra de Deus. Olhai, vigiai e orar, porque não sabeis quando chegará o tempo. Nós vimos aqui um pouquinho, vamos ver a passagem onde a Bíblia fala que havia 10 virgens. A Bíblia fala que todas elas tosquenejaram. E de repente ouviu-se o alarido, aí veio o esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. A Bíblia fala que as prudentes, elas levaram azeite para consigo nas suas lâmpadas e ainda tinham azeite de reserva. Aí as loucas não tinham azeite. Aí queriam ali que as prudentes lhe pensavam, não, nós não podemos. Aí as 5 prudentes entraram com o noivo para a glória. E fechou-se as portas. E as loucas foram comprar, foram adquirir. E quando voltaram, as portas já tinham se fechado. Assim é a igreja de hoje. Nós temos visto que ainda tem prudentes, ainda tem aquelas que não se conformaram com esse sistema, com esse mundo, ainda tem aquelas que têm azeite nas suas lamparinas, mas tem aquelas que falam, não, acho que não é bem assim, não, vamos dar uma curtidinha, não precisa de tudo isso, não, essas são loucas. Mas aqui está nessa noite uma igreja prudente, que foi comprada pelo sangue de Cristo, está esperando o noivo. E as nécias loucas não obedeciam a palavra, achavam que não ia acontecer. O noivo veio, fechou-se as portas, e elas batiam, abre-nos as portas. E o noivo falou, não vos conheço. Assim vai acontecer quando Jesus voltar nas nuvens. Assim vai acontecer. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Estejai preparado, porque Jesus há de vir, mas ninguém sabe o dia e a hora. Não podemos dar data, não podemos afirmar. Os acontecimentos já aconteceram, mas um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Deus não se preocupa com o tempo. Deus sempre foi eterno, sempre existiu e sempre existirá. Só que muito breve a noiva de Cristo vai ser tomada dessa terra para ir para todo sempre com o Senhor, e lá estaremos para toda a eternidade com Jesus, com Deus para sempre. Mas devemos obedecer a palavra de Deus, devemos ser prudentes, devemos ser como Noé, que ali Deus falou para ele construir uma arca, ele foi obediente. O povo da época não entendeu, porque não chovia tanto para que enchesse o mundo, mas caiu e aconteceu. E a mesma coisa está acontecendo agora. Nós estamos pregando a palavra de Deus, mas tem crente do nosso lado que não acredita mais na volta de Cristo. Tem crente que não acredita mais, ele só vem na igreja porque ele vem, é um hobby para ele.
Muitos vêm só para desfilar, para mostrar o calçado novo, para mostrar a roupa nova, para mostrar o terno novo, para mostrar a gravata nova. Tem muitos que vêm só para isso mesmo. Não tem mais o compromisso com a palavra de Deus. Mas a Bíblia diz: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Vamos buscar a Deus, vamos estar firme, vamos nos revestir das armaduras de Deus, porque Jesus está às portas. Em nome do Senhor, amém e amém.